O diretório, já que a gente está falando então do vermelho, o diretório do PT realiza um congresso com foco nas eleições municipais do ano que vem. E esse evento deve marcar a oficialização do apoio do partido à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Mesmo enfrentando resistências de uma ala do PT, Boulos deve contar com o apoio da legenda e o presidente Lula já disse que sim, que vai apoiar Boulos como prometeu ali atrás quando Boulos deixou de concorrer ao governo de São Paulo, justamente para permitir que Haddad tomasse frente disso. Como é que vocês veem, então, a chegada de Boulos e ele ganha uma força extra recebendo o apoio do governo federal que está no poder, Alan Gani? Isso pode funcionar bem para Boulos para enfrentar a direita aqui em São Paulo? Por falar em vermelho, Guilherme Boulos, por enquanto, é o candidato do PT numa decisão histórica. O PT abrindo mão da Prefeitura de São Paulo. Por hora, tudo isso pode mudar, mas por hora, Guilherme Boulos sendo aí esse candidato da esquerda e tendo o apoio do PT. Evidentemente que ele é muito competitivo. Se eu não me engano, ele teve quase 1 milhão de votos como deputado eleito. Oi? Mais votado de São Paulo. Mais votado em São Paulo. Ele ficou só atrás do Nicolas lá de Minas Gerais. Minas Gerais. Então, ele é um candidato bastante competitivo. Agora, o grande problema, se ele de fato sair para prefeito, é a rejeição aqui em São Paulo a ele. Então, ele é competitivo, tem os votos aí da esquerda, mas tem muita rejeição, dado aí a sua ligação com o MTST, que é o MST da cidade, né, invadindo propriedades urbanas. Por outro lado, Piperno, a gente precisa lembrar que lá na eleição contra Bruno Covas, pouco se esperava em alguns momentos, mas depois Guilherme Boulos surpreendeu no primeiro e no segundo turnos. Chegou ao segundo turno, terminou a eleição com 40% dos votos. Ele é, sim, um candidato mais à esquerda do que os tradicionais candidatos que o PT apresentou ao longo do tempo. Agora, isso também, Evandro, nos coloca, isso descortina uma nova realidade. Qual? De que o PSOL, ele se torna o protagonista da esquerda nas cidades, das duas principais cidades do Brasil. São Paulo e no Rio de Janeiro, o PSOL passou a ser um partido maior do que o PT. E é uma realidade com a qual o PT tem muita dificuldade em lidar. O Lula está cumprindo um compromisso de campanha e que, obviamente, faz com que muita gente do PT tenha que engolir um candidato indesejado. E agora a direita, como deve reagir, então, a essa questão de Boulos e ao apoio que ele recebe da esquerda aqui em São Paulo, Segré? Deveria ser colocando um concorrente de fuste, de peso. E Ricardo Nunes não seria? Eu não vejo que seja. Me parece que não. Deveria ser alguém já mais propiciado ou apoiado especificamente pelo... Mesmo tendo apoio de Jair Bolsonaro e do PL, por exemplo? Sim, mas aí seria uma questão parecida. Se você pega a direita com essa problemática, com a esquerda do PSOL e do PT. Mas aí me parece que tem uma estratégia um pouquinho mais longe em relação a Boulos sendo candidato na cidade de São Paulo. Porque aí pode vir a acontecer que o vice-prefeito seja do PT, ou a vice-prefeita seja do PT, e que essa seja uma estratégia de Lula para colocar um novo jogador nas presidenciais de 2026. Quando você pega a figura do Boulos, ela é muito parecida com a figura de Lula de muitos anos atrás. E aí, não somente fisicamente. Mas aí tem uma questão ideológica. Hoje o PT tem uma carência muito forte num candidato firme que represente ao eleitor do PT. Haddad não representa, Gleisi Hoffmann não tem peso nenhum, ficaria como uma chance a esposa do presidente, a Janja. E ela hoje tem uma rejeição um pouco forte. Então o Boulos pode colocar um jogador não previsto em 2026, se ele for eleito prefeito de São Paulo e fizer uma boa campanha como prefeito. Quer arrematar algo, Gani? Eu queria concordar com o que o Piperno falou em relação ao crescimento do PSOL, porque ele acaba representando essa nova esquerda que eu chamo aqui de New Left, esquerda de banho tomado, a esquerda progressista, porque é um partido que se identifica muito com essas pautas identitárias, aborto. Tem mais jovens. E aí, além das pautas identitárias, toda a questão de aborto, de descriminalização de drogas, acaba seduzindo os mais jovens, se assemelhando muito ao que é a esquerda americana, e é por isso que é um fenômeno de grandes capitais. E é difícil combater, né? E aí eu vejo que também teria um nome mais forte, que eu acho que o Ricardo Salles estaria mais preparado para lidar com essa esquerda.